Queridos, há uma frase do apóstolo Paulo que expressa, nesses dias, uma obrigação individual antes da celebração da ceia. Certamente, esta frase, ela já fora repetida inúmeras vezes, porque é o que nos norteia diante daquilo que Deus tem para fazer em nossos corações. E a frase é assim, 1 Coríntios 11, 28. 1 Coríntios 11, 28. Os senhores assentados como se encontram, farão a leitura comigo, por favor. É que logo depois da palavra a banda vai tocar de novo. Eu vi agora que vocês estão aí, eu falei, olha, meteram o pé. Acharam? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você pode repetir esse versículo comigo, por favor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mais uma vez, eu prometo que vai ser a última, não quero trazer nenhum transtorno aos irmãos, porque depois de 3 vezes, se eu leio alguma coisa, já me chama a atenção algumas questões aí, só na leitura, mas eu peço que você faça no seu tempo. E queria confessar uma coisa para os irmãos. Eu ando meio negligente com os meus olhos. Fui até o oculista e o oftalmologista passou uma receita. E eu, procurando uma condição melhor, porque o óculos ficou muito caro, eu ainda não fiz. Confesso aos irmãos, por quê? Porque eu cheguei numa pessoa falou assim, o senhor já usa óculos? Falei, não. Ela, como? 55 anos, já era para o senhor estar usando óculos há muito tempo. Ah, não, não uso. Por que o senhor quer o óculos? Eu falei, porque eu caio no buraco. Aí a pessoa começou a rir. Eu falei, mas por que a senhora está rindo? Ela, porque ninguém vem aqui comprar um óculos porque cai no buraco. Eu falei, eu estou cansado de cair no buraco. Dirijo muito na rua e de vez em quando eu passo no buraco, faz assim, plá! Aí eu, Eduardo Paz. Cai no buraco, eu, Eduardo Paz. Porque é ele que devia tampar os buracos, né? Então, Eduardo Paz. Para não falar outra coisa, né? E aí vai pneu, vai roda, vai amortecedor, vai coxinho, vai uma opção de coisa, porque eu caí lá no buraco. Então eu preferi comprar o quê? O óculos. Ainda não fiz. Sou negligente em relação a isso, à saúde. Tenho tentado mudar. E fui numa segunda opção, a pessoa falou, o senhor quer 2 óculos? Eu falei, meu Deus, se eu não vou usar um, por que eu vou fazer 2? E ela quis me convencer que eu poderia fazer um para perto e um para longe. Eu fiz as contas, ficaria quase que a mesma coisa. Mas aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu não saberia qual era o de perto e o de longe. Imagine eu dirigindo com óculos de perto. Eu vou cair o quê? No buraco, do mesmo jeito. Ou então imagine eu tentando ler com óculos de longe. Vai embaçar tudo, não vai? Vai. Irmão, fui na terceira opção. Fui em 3 opções. Não vou dar o nome das casas onde eu fui, não, porque os irmãos... A pessoa falou assim, o senhor vai usar o óculos? Igual a primeira. A segunda não perguntou nada, eu só queria vender, deu quase 3.000 de óculos. Eu falei, meu Deus do céu, não dá não. Ela perguntou, para que o senhor quer o óculos? Aí eu falei, para não cair no buraco. Ela falou, então por que o senhor não arrumou uma rua sem buraco? Por que o senhor não procura anda por caminho que não tenha buraco? Eu fiquei, a Carol já falou assim, aqui no Rio é difícil, né? Eduardo Paz, pronto. Então, é difícil, um lugar que não tenha buraco. Mas olha a percepção da vendedora. Às vezes nós estamos procurando uma ferramenta para enxergar alguma coisa, que se nós mudássemos a rota, nós chegaríamos no mesmo lugar sem se machucar.
sem cair nos nossos buracos espirituais. Você precisa do Espírito Santo para fazer você enxergar o que você está lendo ali. Por isso que eu insisto tanto que você leia. Você precisa que o Espírito Santo coloque os óculos espirituais em você, abra a sua visão espiritual para que cada uma das coisas que estão sendo lidas ali, você tenha entendimento. Porque o dominador deste século, que é Satanás, não está preocupado com o teu adultério. Ele não está preocupado porque você enche a cara no botequim escondido do pastor. Ou porque na tua casa tem gato, gato net, gato de internet e gato de televisão. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado quando você chega na casa de Deus e entende a palavra, porque aí o Senhor te liberta de todas as outras coisas. Ele está preocupado em fazer com que quando você chegar aqui, você leia a palavra e o poder da palavra estoure no teu coração, você se apaixone por ele, a tal forma de não querer pecar mais. Essa é a preocupação de Satanás. Ele não está preocupado se você tem um nome chamado Jesus tatuado no braço. Essa semana isso me perguntaram, uma porção de gente me perguntou, pastor, esse negócio de tatuar Jesus no braço? Eu falei, As grandes lojas maçônicas e as grandes lojas lá nos Estados Unidos já faziam isso, inclusive isso é herança do Egito. Cuidado, gente, cuidado com as modinhas eclesiásticas. Mas para quem não sabe Bíblia, isso não significa nada. Para quem não tem temor a Deus, a leitura da palavra não significa nada. Com exceção das crianças, os outros deveriam ter reverência à palavra de Deus. Então Satanás distribui uma série de oportunidades na hora da palavra e você não consegue nem ler 3 linhas. Quem não lê, não entende. E o meu povo sofre porque não tem o quê? Conhecimento. Então leia, por favor, mais uma vez só. Não vou me estender não, porque é meio-dia que acaba o culto e eu tenho que ouvir a Carol ainda 10 vezes. Vamos ler juntos. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. 3 coisas aí, o contexto. A igreja de Corinto estava tratando a ceia, como banquete social. Por isso que Paulo falou, olha, quando vocês forem comer, esperem uns aos outros. Já imaginaram? Como que deveria ser a farra? Compreendeu o que Paulo está dizendo? O texto anterior a esse. Ele diz assim, quando vocês forem comer, esperem uns aos outros. Segundo, a igreja de Corinto, ela entendia que aquele momento era da igreja. Então ela fazia o quê para quem não era da igreja? Excluía. Não, você não pode não, você não é judeu, você não pode. Você não é judeu convertido, você não pode. Você é ímpio, você é gentil. Gentil quer dizer, você está longe do propósito, da promessa, daquilo que é de Deus. Você não pode comer. Irmão, já essas 2 coisas nos chamam bastante atenção. A primeira, a nossa ceia não é um banquete social. Nós esperamos o outro porque sentimos necessidade do outro na unidade da igreja. Eu deixo aqui mais uma vez o apelo ao corpo diaconal. Nós temos cálices descartáveis. Visitem os que não puderam vir. Entregue e participe com ele. Faça isso indiferente se ele foi ou não negligente com o tempo dele na igreja. Exponha para ele a importância dele no corpo, para que no próximo mês ele se motive e esteja na igreja. Ninguém precisa dar satisfação da vida, mas hoje de manhã eu recebi algumas mensagens dizendo, pastor, eu não vou estar na ceia por doença, não vou estar na ceia por trabalho, eu não vou estar na ceia por outras razões. Mas uma das mensagens é assim, eu queria muito estar aí, mas não posso. Valorize a unidade do corpo.
valorize esse tempo que você tem com a igreja. É pouco, queridos, é muito pouco. Mas a segunda coisa que eu quero destacar é a expressão examine. O que significa isso? A autorreflexão das suas ações. Eu não tenho tempo para falar, mas eu separei 5 exemplos de pessoas que reconheceram assim: estado miserável que eu sou, no Velho Testamento, que homem pecador que eu sou. Tem alguns no Velho Testamento, que eu teria aí referência para cada um deles, é só para você entender que tem modelo, tem exemplo. Isaías fala: não tenho condições de abrir minha boca, porque ela é suja. Isaías. Davi, ele se rasga de uma maneira tão grande diante do Senhor, que o Senhor fala assim: calma, Davi, não fica assim não. Ele: não, eu não tenho condições por conta do meu pecado. No Novo Testamento nós temos inúmeros exemplos de pessoas que reconheceram as suas ações. É isso que Paulo está falando. Examine. Pergunte para você como foi os seus 30 dias. Como que você passou esses dias diante do Senhor. Ainda quero pensar que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do vinho, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós somos responsáveis por isso. Os irmãos sabem que teve um processo, agora recentemente, no doutor Luizinho, que era o secretário de saúde do Estado, que havia um laboratório na Baixada Fluminense, responsável para fazer alguns exames de transplante de órgãos. E esses exames foram mal feitos. E os órgãos foram transplantados. E à medida que os órgãos foram transplantados, esses órgãos estavam contaminados com HIV. Ou seja, transmitiram morte para os órgãos transplantados. Se você não for capaz de fazer o seu autoexame de maneira séria, você pode estar transmitindo para outras pessoas o quê? Morte, ao invés de vida. Por isso que muitas vezes nós temos tanta dificuldade das pessoas virem à igreja. Porque o pecado que deveria estar morto em mim, está vivo. O pecado que deveria ter sido mudado em mim, ainda está lá. E quando alguém se encosta em mim, porque eu sou um órgão, quando o outro órgão se encosta em mim, eu transmito para ele. Eu passo para ele aquilo que ainda está em mim. Daí a grande dificuldade das pessoas ficarem muito tempo juntas. Elas não conseguem conviver, viver junto. O apóstolo Paulo estava perplexo com aquela comunidade chamada Igreja em Corinto. Eu costumo dizer, baseado em algumas expressões de Joséfo, que é um historiador bíblico, que é a primeira igreja batista de Corinto, onde as pessoas se acostumam com muita coisa que não deveriam se acostumar, com muita facilidade. O autoexame não é autoavaliação espiritual, não é autojustificativa, porque as nossas obras não salvam. Autoavaliação é você reconhecer o seu pecado e permitir que Jesus, através do seu sacrifício, transforme você. Quero terminar fazendo uma pergunta muito simples e convido a Carol e a banda. Mais uma vez agradeço a Deus pela vida dela, que aceitou prontamente, com muita alegria, estar conosco nessa manhã. Agradeço também ao Paulo, que foi o intermediador desse primeiro encontro. Pergunta a você: você está pronto para comer e beber do sangue de Jesus? Você está apto? Pastor, se eu falar que eu posso estar pecando. Se eu não comer, eu posso estar pecando. Irmão, a ceia não salva. Não há ação salvadora na ceia.
A ceia é um memorial. Nós fazemos isso em memória de Cristo, porque Cristo morreu na cruz. Mas que oportunidade nós temos aqui? Em primeiro lugar, de examinar. Segundo lugar, o sangue de Jesus tem poder para transformar. É abrir o coração para que haja transformação, para que haja mudança. E quem melhora nisso tudo é você. Quem melhora nisso tudo é o seu relacionamento em casa, é o seu relacionamento no trabalho, é o seu relacionamento com as pessoas, é o seu relacionamento com Deus. Pode ser que essa semana você tenha cometido alguns pecadinhos, dos quais só você e Deus sabem. Pode ser que esses pecados já estejam tão comuns que você diga, não me incomoda mais. Mas acredite, incomoda o Espírito Santo. Os meus pecados incomodam a Deus. Feche os seus olhos. Mostra para Ele que você leva Jesus a sério. Mostra para Ele. Mostra para o Senhor que você o ama de verdade. E que no momento em que você vai dar o resultado, porque todo exame tem um resultado, um diagnóstico. O Senhor Jesus escreva assim, ó, com sangue, lavado e remido pelo Cordeiro. Esse tem que ser o resultado do seu exame. Quem são esses que estão de vestes brancas? São os que foram lavados e remidos pelo Cordeiro. Lavados, perdoados, remidos. Estão num processo de santidade até Jesus voltar. Mas aproveite para falar isso para Deus. Senhor, que estado miserável que eu sou. Que homem pecador eu sou. Se não fosse a tua graça e o teu amor, nada disso teria o menor sentido na minha vida. Pai querido, nós aproveitamos para pedir ao Senhor desculpas pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por aquilo que muitas vezes nós não temos coragem de dizer ao vivo. Mas as pessoas veem na nossa forma de falar, veem na nossa forma de agir, vem no nosso caráter. Senhor Deus, dizem por aí que não está escrito na testa, mas hoje é tão visível. Aqueles que estão perto do Senhor e aqueles que não estão perto do Senhor. Eu quero estar cada dia mais perto do Senhor. Me ajude a eliminar da minha vida aquilo que não é bom e a acrescentar ao meu coração aquilo que é do Senhor. Ajuda-me, Senhor Deus, a tirar da minha mente aquilo que me leva para longe do Senhor e colocar na minha mente coisas que me atraem o Senhor. Me ajude, Senhor Deus, a largar das minhas mãos o sangue do pecador. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar do teu amor e não falo, e aquela pessoa vai para o inferno, isso será algum dia cobrado de mim. Então, Senhor Deus, me ajude a salvar pessoas, a levá-los para Cristo, através da minha vida em Cristo Jesus. É o que eu lhe peço e oro em nome de Jesus. Amém.